Olá a todas, a todos e a todes. Meu nome é Carla Cursino. Atualmente eu sou professora substituta no Departamento de Línguas Estrangeiras Modernas da Universidade Federal do Paraná, na área de francês. Eu também sou professora e formadora de professoras e professores em PLAC, que é a vertente do PLA voltada ao ensino de língua portuguesa às populações migrantes em situação de vulnerabilidades. E é sobre esse tema que eu proponho a minha comunicação aqui na Jornada de Estudos em Português Língua Internacional. Essa pesquisa que eu apresento aqui nasce da minha tese de doutorado, que foi defendida no começo desse ano. Bom, meu trabalho tem como título Formação Docente em Placa em Contexto de Voluntariado na Sociedade Civil, Vislumbrando Caminhos. E eu começo a minha pesquisa, o meu trabalho, né, contextualizando um pouquinho do cenário da pesquisa e da atuação docente em placa aqui no Brasil. Bom, de modo geral, a gente pode dizer que a atuação em placa aqui no Brasil tem acontecido em dois contextos distintos. De um lado, a gente tem as instituições de ensino superior, com destaque para as universidades públicas, que, por meio de sua via extensionista, coloca em prática projetos de acolhimento às populações migrantes em diversas frentes, inclusive no acolhimento linguístico. De outro lado, temos as iniciativas da sociedade civil. Estou falando de ONGs, instituições religiosas, associações culturais, coletivos, dentre outros, que também têm feito um importante trabalho de acolhimento e recebimento das comunidades em deslocamento forçado aqui no Brasil, inclusive com cursos de português. É importante também entender um pouquinho do perfil docente em cada um desses grupos. No primeiro, a gente tem, de maneira geral, estudantes da graduação e da pós-graduação em letras, não necessariamente da área de PLA, mas que decidem assumir o desafio de ensinar português, língua de acolhimento, para as comunidades migrantes. A gente também tem professoras, professores dos cursos de letras, né, das universidades, que também, né, não necessariamente são da área de PLA, de PLAC, que não necessariamente tenham conhecimento e formação na área. De um outro lado, né, nas iniciativas da sociedade civil, nós temos pessoas com as mais diversas trajetórias profissionais e acadêmicas. A minoria talvez seja formada em letras ou áreas correlatas, e são pessoas que veem no voluntariado uma missão social, uma maneira de ajudar outras pessoas que precisem de ajuda. Em ambos os contextos, a formação em plaque é bastante escassa. Ela acontece quando possível, se possível e da maneira que é possível, porque não existe uma política de línguas voltada à formação docente em plaque. E é por isso, né, que a Lopes vai dizer que a atuação em plaque aqui no Brasil é marcada pela informalidade, porque acontece sempre na base do voluntariado, pela precariedade e pelo ativismo docente, no sentido de que muitas vezes as professoras e professores ultrapassam os limites do ethos docente. Eu me aprofundo um pouquinho mais no perfil das professoras e professores de plaque nesses projetos da sociedade civil. Como eu falei, são pessoas que, em sua maioria, não possuem a formação em letras, ensino de línguas e áreas correlatas. Também não conhecem o plaque e suas especificidades e se valem do mito do falante nativo para entrar numa sala de aula e ensinar a língua portuguesa para pessoas vindas de outros países. Elas acabam colocando em prática abordagens intuitivas do que elas julgam ser ensino de línguas, muitas vezes tentam imitar professoras e professores que têm e tiveram ao longo de sua vida, e acabam também mobilizando visões de língua bastante estruturalistas. E tudo isso pouco contribui à luta contra as reterritorializações precárias que as comunidades migrantes vivem no Brasil, porque a gente sabe que as e os migrantes chegam aqui e encontram uma série de barreiras
nas mais diversas esferas sociais para, de fato, retomar, reconstruir suas vidas nesse novo território. Diante desse cenário, né, e diante também do fato de que as instituições da sociedade civil elas têm realizado um forte trabalho no recebimento de imigrantes, o objetivo da minha comunicação aqui é discutir caminhos e também desafios para a formação docente em PLAC nessas ações de acolhimento da sociedade civil, alinhada de fato a uma visão dessa faceta do PLA enquanto produção e circulação de saberes que sirvam à democratização de trânsitos pela sociedade de acolhida. E aqui já dialogo um pouco com a visão de Plaque que eu mobilizo na tese e que eu defendo, né, que é a noção de Plaque a partir de Lopes e Diniz. Para quem Plaque, então, essa vertente do PLA, voltada para imigrantes com destaque para deslocados forçados, e que tem como objetivo essa produção e circulação de saberes linguísticos discursivos que vão contribuir para a democratização, então, de seus trânsitos, de seus movimentos na sociedade de acolhida nas mais diversas esferas. É importante dizer que essa visão de Plaque não enxerga o ensino-aprendizagem de português como uma obrigatoriedade do migrante, ou seja, o migrante aprendeu português, então ótimo, agora ele vai ter pleno sucesso, porque se leva em conta todas as forças que operam contra essas pessoas, mas essa visão de Plaque entende que o ensino, a aprendizagem de português é um direito dessas pessoas e que, com a língua, elas vão ter mais condições de acessar e lutar pelo acesso de seus direitos de cidadãs e cidadãos residentes aqui no Brasil. Eu somo a essa ideia de Plaque de Lopes e Diniz, o que eu estou chamando aqui de vozes de imigrantes, né? Porque durante a minha pesquisa de doutoramento, eu conversei com algumas e alguns migrantes que hoje estão aqui em Curitiba e que estão há algum tempo já no Brasil, para entender como foram suas experiências, né, como aprendentes de Plaque e o que eles desejam, imaginam para o ensino de Plaque. E com eles eu aprendo o que eles desejam e elas desejam 3 itens básicos, digamos assim. O primeiro é que o ensino de Plaque não seja monolíngue, monocultural, ou seja, que eles possam mobilizar, trazer para a sala de aula suas línguas, culturas e saberes. Também entendo que elas e eles desejam trazer suas histórias de vida prévias à migração e também agora que são migrantes, ou seja, eles não querem apagar suas identidades anteriores à migração. E desejam também que a sala de aula seja um local, que as aulas sejam oportunidades para discutir o que estão vivenciando aqui, para que se mobilizem socialmente, né? É por isso que eu trago também essa ideia de acolhimento em línguas, e de bilinguajamento, no sentido de que as e os migrantes estão vivendo nesse local fronteiriço, né, simbolicamente, e que então, é natural que suas línguas e culturas se misturem com as línguas e culturas brasileiras e que sejam essas línguas que eles vão colocar em prática no seu dia a dia. No que diz respeito à formação docente, é preciso que se tenha em mente que quando a gente propõe, né, quando eu fui propor uma formação docente em uma ação, em um órgão da sociedade civil, que eu não poderia, que ela não seria jamais assim equiparável ao que a gente pode fazer numa universidade, no curso de letras, porque eu estou num outro ambiente, num outro contexto, né? Então, o que eu busquei fazer foi entender quem eram aquelas pessoas e para que a gente pudesse passar desse contexto de uma dependência sem reflexão, de uma busca, né, como diz a Celane, pura e simplesmente de modelos a serem imitados, copiados, e que aquelas professoras e professores possam, de fato, chegar a um contexto de independência informada, que elas possam se apropriar dos conteúdos e das discussões ali feitas e adaptá-los às suas realidades, às suas práticas, aos seus saberes locais. E foi isso, então, que eu fiz como formadora, né? Eu fiz essa escolha de embasamento teórico, tendo em conta quem era
o meu público de formandas e formandos, tendo em vista, né, que o grande objetivo era essa construção de saberes locais e levando em conta questões de identidade, de afetividade que poderiam ali surgir. Por exemplo, pessoas que pudessem se sentir menos professoras por não ter, de fato, uma formação em letras. E aí, tendo tudo isso em consideração, eu cheguei a essa proposta de formação docente em PLAC, que tem duas componentes. Eu separo essas componentes em duas, né, a linguística e a componente dos afetos e das atitudes, de maneira puramente didática, mas eu entendo que elas são duas faces da mesma moeda, elas não se separam. Então, eu entendo, né, eu proponho nessa formação docente língua enquanto prática social e também enquanto ação, enquanto linguajar, a partir de Maturana. Também entendo que a atuação, né, o ensino de PLAC pode acontecer através do bilinguajamento, né, entendendo que o aluno está nesse local fronteiriço e que ele vive, na verdade, nesse cruzamento entre línguas e culturas, e isso não pode não acontecer em sala de aula, né? E para mobilizar esse acolhimento em línguas e esse encontro de línguas e culturas, eu proponho como ferramenta pedagógica a didática plurilíngue por meio das abordagens plurais. Já do lado da componente dos afetos e das atitudes, eu trago a ideia de corazonar, de educação subversiva, na medida em que eu proponho às formandas e formandos que o professor e a professora não deve ter atitudes de neutralidade, de fingir que nada está acontecendo com aquelas pessoas, mas sim escutar suas demandas através de uma real pedagogia da escuta e se somar ao alunado na busca por soluções e transformações sociais. Tudo isso a partir ou com base na pedagogia decolonial, a partir da interculturalidade crítica de Tubino e Walsh. E chego então ao cenário em que a minha pesquisa de doutorado, e que eu trago aqui para vocês hoje, se deu, né? Então, o palco da minha pesquisa foi o projeto Refúgio, que é um projeto vinculado a uma instituição religiosa na cidade de São Paulo e que existe desde 2018, com aulas de português e com diversas outras auxílios, apoios às comunidades migrantes em São Paulo e região. Entre junho e dezembro de 2021, nós fizemos, né, um curso de formação docente para as professoras e professores de PLAC do Projeto Refúgio. Foi um curso online por conta da pandemia, né? Estávamos no auge da pandemia de Covid. Enfim, participaram desse curso 13 docentes voluntários e voluntárias do projeto, além da coordenadora, que não atua em sala de aula. Desse conjunto de 13 docentes, apenas 2 professoras tinham formação em letras, os demais outros percursos, e uma só dessas 2 tinha já alguma formação prévia anterior em PLAC. E aí eu conto um pouquinho de como eu desenvolvi, metodologicamente falando, a minha pesquisa de doutorado. Ela aconteceu em 2 etapas. A primeira compreende justamente o curso de formação docente em PLAC. Foram 3 encontros, né, como eu falei, que aconteciam aos sábados de manhã, quinzenalmente, em que fazíamos rodas de conversa e que conversávamos sobre alguns aspectos das especificidades do ensino de PLAC e também partíamos para a prática, produzindo unidades temáticas, etc. Nessa etapa também as professoras produziram diários reflexivos, em que elas compartilhavam ali o que estavam aprendendo, reflexões, discussões, dúvidas, e partilhavam também de suas experiências de sala de aula. E também elas observaram aulas minhas, né? Aulas de PLAC que eu ministrei em alguns cursos online. Aí, né, ao final dessa primeira etapa, eu decidi escolher algumas professoras para continuar acompanhando no ano seguinte, em 2022.
porque na minha tese de doutorado eu me interesso por discutir as trilhas percorridas por cada professora de maneira separada, porque eu entendo e fui percebendo que cada uma estava percorrendo ali seus caminhos de maneiras singulares e me interessava contar essas histórias. Como não seria possível contar 13 histórias, eu escolhi quatro a partir de seus engajamentos no curso formativo. Eu acompanhei então essas quatro professoras com entrevistas, observando suas aulas, com muitas conversas informais, né, por WhatsApp, por e-mail, tudo isso ao longo de 2022. E essas são as professoras, então, que figuram, né, como protagonistas da minha tese. A primeira é a Fabiana, ela é licenciada em Letras Português e Inglês, que atua como professora de plaque e de inglês. A Nádia tem outro perfil profissional, ela é da área de processamento de dados e trabalha como coordenadora financeira em uma seguradora e é professora no Refúgio desde 2018, assim como a Sabrina, que também não é da área de educação, ela é diplomada em Direito, trabalha no Tribunal de Justiça de São Paulo. A Sandra é professora já aposentada, trabalhou muitos anos no ramo empresarial e também é graduada em letras. A análise dos dados, né, gerados para pesquisa ao longo de 2021 e 2022 foi feita com base na análise de conteúdo do Bardan, em que eu olho com objetividade para esses dados, para as falas das professoras, mas sem perder ali o caráter da subjetividade de cada uma delas e meu também enquanto pesquisadora. Eu elenquei algumas categorias de análise, que são essas que estão aí na tela, né? Então, eu me interessei por entender quais transformações sobre língua e ensino de línguas adicionais elas vivenciaram, como se deu suas ampliações sobre entendimentos sobre plaque e ensino de plaque, suas transformações nas atitudes docentes e as concepções de si enquanto professoras de plaque. Então, é tudo isso que eu discuto na tese, contando a história de cada uma delas. E aqui, por conta da delimitação de tempo, eu escolhi contar um pouquinho da história de duas professoras, da Nádia e da Sabrina, que são essas professoras que não têm formação em letras. E isso para que a gente possa pensar um pouquinho em como eram as suas aulas antes dessa formação docente que elas puderam participar e como elas foram se transformando, para que juntos a gente possa pensar nas vantagens e também nas limitações e desafios da formação docente nesse contexto. Eu começo aqui com a história da Sabrina, mas a história da Nádia, nesse sentido que eu vou contar aqui, é bastante parecida. Então, a Sabrina conta que antes da formação ela tinha uma visão de língua enquanto gramática e que suas aulas eram puramente gramática. Então, ela chegava na sala de aula e falava: Bom, hoje a aula é sobre, sei lá, presente do subjuntivo. E percebendo isso, né, nas participantes, né, nos professores e professores de formação, eu fui trabalhando ali para desconstruir essa visão de língua e levar ao grupo visões de língua enquanto prática social, enquanto linguajar. E aí a Sabrina, já no começo do curso, escreveu assim no seu diário reflexivo, que ela percebeu que ela pecava com seus alunos porque não focava nas reais necessidades deles. Suas aulas tinham um grande enfoque na gramática, com frases, tempos verbais, etc., pouco usados até mesmo por brasileiros. Então, ela exigia um preciosismo linguístico que não faz sentido nem para quem nasceu no Brasil. E ela vai se transformando, né? A gente vai fazendo essas discussões. E aí, numa entrevista que a gente realizou em junho de 2022, então um ano depois do início do curso formativo, eu falo para ela que eu via que ela não tinha mais esse apego excessivo ao ensino de gramática. E ela fala que de fato se transformou, que ela entendeu que ela não era da área, então que aquilo era o que ela julgava ser língua, porque sempre foi assim que ela aprendeu língua, enquanto gramática, e que ela entendeu que
era necessário colocar em prática outras atitudes, outras visões. E ela se sente segura para dar esse passo, para se transformar enquanto professora de plaque, porque ela conta que ela se baseia muito em materiais didáticos da área, né? Ela destaca um em especial, que é o Vamos Juntos, né? Que está disponível para download, né? Na internet. E ela diz que ela está muito segura porque ela sabe que esse material vai trazer tudo o que o aluno precisa. Então, é bom para ela enquanto professora e é bom para os alunos também. E que ela vê que em tudo que se faz ali na aula tem língua, né? Que a língua não é só gramática. E a história da Sabrina acho que também nos faz pensar na importância da produção e circulação desses materiais, que eles cheguem, né, até essas ações da sociedade civil, e como isso, de fato, é uma política, deve ser uma política de línguas. Bom, já a Nádia, no que diz respeito às suas visões de língua, ensino de línguas, tem uma visão, uma história bastante parecida com a da Sabrina, e aqui eu trouxe uma outra parte da sua história que diz respeito às atitudes que ela tinha diante dos alunos. Em um dos encontros em que a gente está discutindo justamente a importância de abrir a sala de aula para as falas, né, das estudantes e dos estudantes de plaque, ela fala que ela não dava espaço, né, para o outro falar, que suas aulas eram muito expositivas, porque era só gramática, que ela dava, sei lá, 2% do tempo para eles falarem. E aí, no último dia de aula, em que eu propus que eles trouxessem uma aula que eles fizeram, que deu ou tudo certo, ou tudo errado, enfim, que eles pudessem mostrar o que aprenderam, né, com o curso, ela conta de uma aula que ela ministrou, que ela planejou e ministrou no dia 20 de novembro, que é o Dia da Consciência Negra, e ela convidou uma ex-aluna, uma mulher negra, para contar o que ela vivencia enquanto mulher negra migrante no Brasil. E aí os alunos, então, junto com essa ex-aluna, fizeram uma roda de conversa, contaram todos o que vivenciam, os ataques racistas e ataques de xenofobia que vivenciam, infelizmente, no Brasil, e aventaram ali soluções para essa dura realidade, né? Então, veja que a aula saiu de uma exposição da professora para um local em que as alunas e alunos têm agentividade, protagonizam, discutem algo que faz parte do dia a dia deles, da realidade deles, e pensam, ousam a sonhar, a planejar soluções para solucionar esse problema. E ela fala que, claro, os alunos gostam também da parte que tem a gramática, que eles sentem que ali é o momento de aprender a língua realmente, e que daí ela escolheu uma música que falava da temática também racial, e dali trabalharam vocabulário e aspectos gramaticais. Então, ela sai também desse local de descontextualização para fazer esse trabalho mais metalinguístico, digamos assim, a partir do contexto da temática que estão trabalhando. Chego assim, então, às considerações finais, né, do trabalho. Eu posso dizer, né, que o curso de formação docente, seus objetivos foram alcançados, porque cada uma dessas professoras que eu acompanhei e as demais também chegaram, né, a esse local de independência informada. É claro que cada uma vivenciou uma trilha singular, diferente uma da outra, o que já era esperado e que é um desafio, né, porque a gente encontra pessoas com mais resistência, menos resistência, elas entendem que, e isso é uma questão que eu trago na tese também, que é um desafio que ser professora de placa exige muito mais do que disponibilidade de tempo e falar português como língua materna, elas entendem que exige de fato formação e preparo, e isso nem sempre é algo que todo mundo está disposto a viver. A Nádia e a Sabrina, né, como as suas histórias ali testemunham, fizeram essas transformações a partir da formação docente e entendem a sala de aula como um local de luta contra as subalternizações e injustiças. E aí termino deixando uma reflexão para que a gente possa pensar juntas e juntos, né? Porque muito se discute se
o ensino de PLAC tem que ocorrer na base do voluntariado, sobretudo na sociedade civil, né? Nessas iniciativas da sociedade civil. Vale a pena, então, levar a formação docente para essas iniciativas, ou isso seria continuar, ou contribuir para a precarização da área, né? Eu acho que as histórias da Nádia e da Sabrina e também das outras participantes mostram que existem pessoas que estão ali e que desejam aprender e multiplicar o que aprenderam. Então, acho importante o diálogo entre academia e sociedade civil sempre, né? E, enfim, eu termino a minha tese e também a minha apresentação aqui fazendo essa reflexão e o convite para que a gente possa continuar essa discussão em outros ambientes. Agradeço a todas, todos e todes pela atenção. Deixo aqui o meu e-mail e as referências do trabalho. E muito obrigada.